Hoje, o nosso diálogo foca na certificação de equipamentos sanitários para a indústria de alimentos. É um pilar essencial, né, para a segurança do produto. A discussão ela vem da análise de materiais sobre projetos sanitários e suas normas. A questão central que a gente vai explorar é: qual abordagem de certificação garante melhor a sanitariedade de um equipamento? Aquela que prioriza a conformidade assim estrita com critérios teóricos de projeto ou a que combina essa análise teórica com uma validação prática bem robusta da capacidade de limpeza? Uma perspectiva, a minha, vai defender a primazia da avaliação teórica rigorosa do projeto como principal indicador. E a outra perspectiva, que eu apresento, vai argumentar que a combinação da teoria com testes práticos de higienização, é o critério mais decisivo e talvez mais realista. Exato. Eu defendo que a avaliação crítica, detalhada do projeto, baseada em normas teóricas bem precisas, é fundamental. Organismos como a 3A Sanitary Standards nos Estados Unidos, eles adotam essa linha de forma exemplar. Se as especificações de projeto, tipo raios de curvatura exatos, acabamento superficial definido, ângulos de drenagem adequados, se isso não é atendido no desenho técnico no papel, a certificação simplesmente não deve ser concedida. Isso garante um padrão claro, objetivo, universal até, baseado em princípios de engenharia sanitária comprovados teoricamente, antes mesmo de qualquer teste prático. A previsibilidade e o rigor teórico são a base da segurança, assegurando que o equipamento foi concebido desde o início para ser higienizável, minimizando riscos que são inerentes ao design. É uma garantia a priori, entende? Entendo. Minha abordagem difere um pouco nesse ponto. Embora a teoria seja, claro, indiscutivelmente importante como ponto de partida, eu acredito que a validação prática da facilidade de limpeza é crucial. É insubstituível, na verdade. A abordagem europeia, representada pelo EHEDG, o European Hygienic Engineering and Design Group, ela incorpora isso de maneira central. Além da análise teórica do desenho, realizam-se ensaios práticos, padronizados, rigorosos, geralmente em triplicata, usando micro-organismos indicadores em institutos independentes e acreditados. Isso permite que, mesmo com pequenos desvios teóricos que, veja bem, são frequentemente justificados por razões técnicas ou funcionais importantes, um equipamento possa ser aprovado se os testes demonstrarem conclusivamente que a sua higienização não é comprometida na prática. O foco aqui está no resultado real da limpeza, Na performance do equipamento em condições que simulam o uso industrial e os desafios de higienização. Sim, compreendo essa perspectiva. Mas veja bem, a estrita adesão às especificações teóricas, como é praticada pela 3A, oferece uma base sólida, inequívoca. Ela cria um padrão que é universalmente compreendido e aplicável, o que facilita muito a comparação e a especificação. Agora, como garantir consistência e total objetividade se desvios são permitidos com base em testes práticos? Mesmo sendo padronizados, esses testes eles não poderiam introduzir variáveis adicionais, dependendo do laboratório ou de nuances na execução. O rigor teórico elimina essa camada de potencial variabilidade. Esse é um argumento forte sobre a universalidade, sem dúvida. Porém, você já considerou que essa rigidez, talvez excessiva, pode acabar inibindo a inovação? A abordagem do EHEDG, ao incorporar testes práticos validados, ela permite o desenvolvimento de soluções de engenharia que podem ser mais eficientes ou funcionais e que talvez não se encaixem perfeitamente nos moldes teóricos clássicos, mas que se provam eficazes e seguras na prática. Se um design ligeiramente diferente na teoria demonstra ser perfeitamente higienizável em testes controlados, repetidos, padronizados por protocolos reconhecidos internacionalmente, por que rejeitá-lo? O teste prático padronizado não é subjetivo, entende? Ele é a prova empírica final da sanitariedade em condições simuladas, validando o conceito na prática, que é onde realmente importa. Como que a abordagem puramente teórica lida, por exemplo, com geometrias complexas, que às vezes são inevitáveis para a função de certos equipamentos modernos?
É uma colocação interessante sobre inovação, sem dúvida, embora eu talvez enquadrasse de forma diferente em termos de escopo. A análise puramente teórica, ela foca exclusivamente nos parâmetros de projeto definidos nas normas materiais de construção aprovados, acabamento superficial especificado, geometria que evite pontos mortos, facilidade de desmontagem, drenabilidade completa. É um processo direto de verificação de conformidade, quase um checklist objetivo contra critérios estabelecidos e comprovados pela engenharia sanitária ao longo de décadas. Garante que os fundamentos do projeto estão corretos, que o equipamento é intrinsecamente projetado para ser limpo. Se o design segue as regras, a limpeza eficaz é inerentemente possível com os procedimentos adequados, né? Pois é, mas eu analiso isso sobre outra ótica. Concordo que a análise teórica é um passo essencial, um pré-requisito, claro, mas a avaliação que inclui a validação experimental da limpeza, como no método EHEDG, para mim ela é mais completa, mais robusta. Ela aborda diretamente a performance do equipamento na sua função primordial, que é ser limpável, não apenas o seu desenho no papel. Considera a interação real entre o design específico, o processo de limpeza aplicado, simulando um SIP, por exemplo, e os potenciais resíduos ou micro-organismos. Avalia o resultado final, a ausência de contaminação após a limpeza e não só a intenção teórica do projeto. O teste pode revelar problemas sutis que a análise teórica, por mais detalhada que seja, talvez não preveja. Mas isso não torna o critério de aprovação mais complexo e potencialmente mais subjetivo? Na abordagem 3A, a não conformidade teórica, mesmo que pequena, impede a certificação. Isso mantém um padrão consistentemente elevado e de fácil verificação para todos. Não há margem para interpretação ou para compensação. Ou atende aos critérios teóricos ou não atende. Isso simplifica a decisão e minimiza riscos de erro de julgamento. Eu acredito. De forma extremamente controlada e documentada. Um desvio teórico pontual que precisa ser tecnicamente justificado pelo fabricante, por exemplo, uma necessidade funcional específica que impede um raio de curvatura ideal, só pode ser aceito se o teste prático comprovar inequivocamente que a limpeza eficaz é alcançada, segundo critérios microbiológicos estritos. Isso reflete a complexidade real da engenharia e da operação industrial, onde otimizações funcionais podem exigir pequenas adaptações no design. A segurança não é sacrificada de forma alguma, pois a higienização final é comprovada empiricamente através de protocolos rigorosos, validados e realizados por terceiros independentes. Não se trata de abrir brechas, entende, mas de usar a ciência experimental para validar a segurança real, em vez de rejeitar potenciais melhorias só por não se encaixarem perfeitamente na teoria. Em resumo, então, uma perspectiva, a que eu defendo, enfatiza a conformidade rigorosa com especificações teóricas de projeto como a garantia primária da sanitariedade. Acredita que o cumprimento estrito das normas no papel, como na abordagem 3A, é o caminho mais seguro, mais objetivo e previsível para assegurar equipamentos que sejam intrinsecamente higiênicos. E a outra perspectiva, exemplificada pelo EHEDG, sem descartar a importância fundamental da teoria, claro, valoriza a demonstração prática da facilidade de limpeza através de testes padronizados como o critério final. Permite alguma flexibilidade justificada no projeto, desde que a higienização efetiva seja comprovada experimentalmente, focando na performance real e na segurança validada em condições de uso. É importante notar que ambas as abordagens, embora metodologicamente distintas, elas compartilham o objetivo fundamental de assegurar equipamentos sanitários para a indústria de alimentos e farmacêutica. E ambas as entidades, 3A e EHEDG, mantêm bases de dados públicas, consultáveis, de equipamentos certificados, o que é um recurso muito valioso para a indústria na seleção e especificação. Exato. Reconhecer essas nuances metodológicas é vital. A escolha entre uma abordagem ou outra, ou mesmo a busca por equipamentos que possuam ambas as certificações, vai depender das necessidades específicas, das políticas de qualidade, da análise de risco de cada empresa.
O material de referência que embasa a nossa discussão, ele aprofunda ainda mais esses conceitos, detalhando os tipos de testes práticos, os critérios específicos, os manuais de projeto. Enfim, oferece um panorama bem completo para quem busca entender a fundo as garantias por trás de um equipamento certificado. Tem muito mais a explorar nesses detalhes, com certeza. Siga os canais do Manual da Manutenção nas redes sociais e não deixe de compartilhar. Obrigado!